Muito bom dia a todos, todas e todes. Muito obrigada pela maravilhosa apresentação, pelo convite de estar aqui, podendo mediar essa mesa incrível. Como foi dito aí, eu sou diretora do Lab Moda Sustentável e quero dar as boas-vindas e agradecer muito aos convidados dessa mesa por aceitarem o convite e a todos e todas que estão nos assistindo nesse momento. Essa mesa, né, como já foi dito aqui, né, ela parte dessa afirmação: o futuro não é dado, o futuro é criado. Então, a gente está criando ele agora. E nós vamos discutir um pouco sobre isso, como é que a gente faz essa criação desse futuro na moda. E essa mesa também aponta para alguns caminhos para o futuro, a partir do que a gente está experimentando e testando, que é o que a gente chama de protótipos, né? E protótipos, né, e futuros, né, a gente cria a partir do agora. A gente quer trazer um pouquinho de reflexão, de inspiração e algumas possibilidades para a gente fazer isso que a gente está falando, que é criar o futuro. Bom, para quem está assistindo a gente, quero deixar aqui o convite para que as perguntas que vocês tenham sejam feitas pelo Instagram, no @Focus Fashion Summit, e elas poderão ser respondidas depois da nossa mesa, tá bom? Bom, para a gente começar a nossa conversa, nesse primeiro bloco eu queria que cada um, né, dos participantes aqui trouxesse um pouquinho como que vem prototipando o futuro da moda no presente, a partir do agora. E eu vou começar trazendo um pouco da nossa experiência, né, no Lab Moda Sustentável, e aí a gente segue com o Fábio, a Sabine e a Etiane, bom? Bom, no Lab Moda Sustentável, o que a gente faz, né? Hoje nós somos cerca de 100 lideranças participantes da cadeia da moda, que trabalham para criar uma moda sustentável e ética no Brasil. E nessa equipe a gente tem desde grandes empresas, marcas, indústria, academias, sindicatos, associações, fundações, empreendedores, movimentos, ONGs, e costureiras, alguns indivíduos que estão na base da cadeia. A gente tentou juntar, né, no Lab Moda Sustentável, uma amostra de todo o ecossistema para a gente pensar e transformar esse ecossistema. E no começo, o que a gente fez? Nós nos perguntamos como fazer essa transformação com um grupo tão diverso, usando essa diversidade ao nosso favor. E para isso a gente utilizou uma metodologia na organização da qual faço parte, que é da Ariels Partners, que se chama Cenários Transformadores. É um ponto de partida no qual a partir dele, nós imaginamos o futuro da moda no Brasil em 2035. E aí nos desafiamos, porque essa metodologia ajudou a gente a produzir 4 cenários, que são desafiadores, relevantes, plausíveis e claros. E aí a gente se coloca a questão, como é que a gente faz para influenciar esse futuro? Bom, vou dar uma amostra aqui desses 4 cenários. Um foi o costura solta, caracterizado por um grande retrocesso econômico, cultural e regulatório, com um declínio do setor e de todas as questões de sustentabilidade econômica, ambiental e social. Aí teve o costura amarrada, caracterizado por um forte controle do Estado e rígido compliance das empresas, mas que mesmo assim, com todo esse controle, continuou com problemas sociais e ambientais persistindo na cadeia. O cenário costura em rede é um cenário marcado pelo protagonismo das redes colaborativas entre empresas, sociedade civil, trabalhadores e governos, gerando um ambiente de inovação, de transformação da moda. E o cybercostura é um cenário cuja característica principal é o avanço das tecnologias disruptivas e da economia circular, trazendo melhorias nas condições de trabalho ambientais, mas ainda lidando com uma cadeia que é marcada, né, baseada na mão de obra. A partir desses cenários, que sim, são cenários que são plausíveis, né,
a gente identificou alguns eixos de transformação do ecossistema e começamos a trabalhar em protótipos de soluções para criar essa moda sustentável e ética que nós sonhamos, né? Que tem um trabalho decente, tem equidade social e um ambiente saudável para todos. Com os protótipos, a gente vai aprendendo e, ao mesmo tempo, transformando não só o ecossistema, mas transformando nós mesmos, né? E eu vou parar por aqui, que é com essa ideia aí de transformação, de criação de futuro, e passar a palavra agora para a gente ouvir um pouquinho do Fábio, né? Do Fábio Borges. Então, Fábio, com você. Olá, bom dia a todas, a todos, a todas. Que prazer estar aqui com vocês. Bom, eu tenho uma formação muito eclética, eu trabalho há 30 anos no setor, na área de pesquisa de tendências, comportamento de consumidor e pesquisa de mercado. Tenho uma formação como sociólogo e também como publicitário, já passando por várias empresas. Eu estou fazendo esse posicionamento, né, o meu background, para vocês entenderem que eu hoje não estou de brincadeira. Que eu não estou de brincadeira? Que eu não estou mesmo? Como é que eu tenho colaborado, né, na construção desse futuro? E eu concordo totalmente, né? Eu também tenho uma frase muito semelhante que eu costumo dizer: ninguém é refém do futuro. Somos construtores. Mas para sermos construtores do futuro, a gente tem que decidir ser construtor do futuro. Será que a gente está sendo construtor do futuro, esperando as novas cores de 2021 da Pantone? É isso ser construtor do futuro? Então a gente espera alguém determinar quais são as cores, aí a gente vai lá e segue. Oi, minha gente, como já diz, né? Como a gente fala em inglês, hello, que história é essa? Então, que cores são essas que a gente está construindo? Que mundo é esse que a gente está construindo? A gente continua olhando para os nossos clientes e consumidores pelas janelinhas da Faria Lima, janelinhas da Berrini, o Leblon, Nova York, Londres. É assim que a gente se refere, né? Olha, não foi muito o que o Yves Saint Laurent fez. E a gente ainda não abraçou esse aprendizado, hein? A gente está falando de alguém lá atrás que foi beber na África, mas a gente continua bebendo no mundo branco, heteronormativo, rico. É esse o futuro que a gente está construindo? Então, vou fazer uma provocação. Bom, nem vou fazer, né? Já estou fazendo! A gente fala tanto em transformar, em disrupção, e a gente tá colocando essas palavras naquele pacote da banalização da vez. Como acredito que a Sabina até vai falar também, né, pode acompanhar a provocação, ela sabe muito bem, explica de forma excelente como o que ela chama, né, dos paradigmas ou dos novos modelos mentais que orientam as transformações, e como a gente pega tudo isso e coloca lá no pacotinho, na gôndola banalizada das tendências. Tendência que dura 3 meses, isso não é tendência, né? As tendências, elas são comportamentais, sempre, são mentais. E eu trabalho justamente com isso, vou dar um trabalho de referência para vocês no mundo da moda. Eu fiz parte do projeto Meio Fio Melissa, né, que está completando uns 5 anos, e que foi, né, entender essas novas mentalidades, essas novas mudanças, essas transformações lá na periferia, junto com as meninas pretas, com as travestis, com as mulheres e homens trans. O Francesco Moratti faz essa provocação, né? Que se a gente quer transformação, a gente tem que flertar com os artistas, porque os artistas, eles já têm um compromisso com as mudanças mentais. E daí a gente tem meninas pretas na periferia, travestis na periferia, que também são artistas. Mas a gente quer mesmo ver disrupção na Madison Avenue, né? É lá que a gente gosta. Então, a gente precisa transformar a nós mesmos. Agora, essa transformação, ela não pode ser reforma. Será que a gente está reformando ou a gente está transformando de fato? A gente colocou essa palavra disrupção
no pacotinho lá da gôndola banalizada, só que a gente está esperando as novas cores Pantone 2021. Aí eu quero ver, né? A Pantone solta aí as novas cores e vem uma nova pandemia. Aí fala, gente, não estava previsto. Olha, vou citar aqui, só para vocês não pensarem que eu sou o louco, o único louco da fila do pão, né? Mas eu tenho alguns parceiros bons dessa fila da loucura. Um deles é o John Cooper. Ele ainda é pouco conhecido no Brasil, embora muito conhecido na Ásia, nos Estados Unidos e Europa. Ele foi editor da Time durante muito tempo. Tem 2 livros sensacionais. Um já pela Companhia das Letras em português, aqui para nós, se chama A Era do Inconcebível. Olha o título. Muito bom. Né? E o livro recente que ele lançou esse ano, já está disponível no Kindle para todos nós, mas ainda em inglês, O Sétimo Sentido. O John Cooper nos lembra que estamos no mundo de complexidade. Só que nesse mundo de complexidade, nós que atuamos no comportamento e no mundo da moda, gostamos, né, daquele um summary, que a gente fala, vamos resumir tudo, então, em 3 key points. Amigo, amiga, como é que você quer flertar com a área da complexidade, com o mundo da complexidade, se você quer resumir tudo em 3 key points, né? A gente pode até resumir como títulos orientativos, mas não dá para resumir a complexidade assim. Ô, Fábio, depois você conta mais para a gente como é que a gente chega, então, a tatear essa complexidade para além desses key points, tá bom? Vamos ouvir um pouquinho agora, nesse começo, o que a Sabina tem para dizer um pouco dela, o que ela tem feito nesse tema que a gente está abordando aqui. Vamos lá, Sabina? Vamos lá, gente. Primeiro, super obrigada pelo convite, uma honra estar com vocês aqui nesse bate-papo tão gostoso. E eu queria começar também um pouco dizendo da onde eu parto, né? Eu trabalho há mais de 20 anos como caçadora de tendências, como futurista, olhando para esses sinais emergentes do mercado e da sociedade para poder dar uma bússola para marcas, organizações e empreendedores rumo a esse futuro. E eu gostei muito do início da nossa conversa, Lucilene, quando você diz sobre esse futuro que é criado. E o Fábio também fala sobre isso. O futuro, ele não é um destino. Ele existe, e não existe um futuro. Você falou de cenários, existem futuros, né? Futuros possíveis. E esses futuros são criados a partir das nossas escolhas agora, no presente. Então, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é poder detectar esses sinais que ainda são fracos para que a gente possa construir justamente um futuro desejável. E eu venho refletindo muito sobre como a pandemia tem afetado essa construção de futuros. Tem um tema muito importante que foi tocado que vai ser tocado no Fórum de Davos, né? Que é o reset, o grande reset. Como que a gente pode repensar, reimaginar, recriar, reaprender, reinicializar o que a gente vinha fazendo? Se falou muito do novo normal, né? Eu não acredito que a gente estava vivendo um normal. A gente estava vivendo uma normose. Então, talvez essa pandemia seja um wake-up, seja uma acorda para a gente sair desse modelo automático, né? O Yuval Noah Harari, ele fala muito disso, né? Como a gente tem alguns futuros possíveis. Um deles é a gente continuar no modelo egocêntrico, no modelo individualista, no modelo onde a gente causa desperdício, onde a gente está matando o planeta, com muita xenofobia, com muito totalitarismo, com ascensão da direita, com crise de imigrantes, de refugiados, uma crise de saúde mental muito importante no mundo. A gente tem índices enormes de suicídio, de depressão infantil, de burnout, que foi considerado pela Organização Mundial de Saúde em 2019 como uma síndrome do mundo de trabalho, do esgotamento mental no mundo do trabalho. Então eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo como humanidade que a gente está produzindo esses sintomas? Por outro lado, se abriu aí todo um novo caminho para resetar, tirando a gente desse automático, para que a gente possa olhar para essas questões que são questões que foram aceleradas pela pandemia.
Então, a pandemia joga um holofote sobre questões que já eram muito contundentes, né? A desigualdade social, ela só aumentou. A questão racial, ela ficou ali muito evidente, a questão das minorias. Então, todas essas questões, a crise humanitária, a crise da saúde. E agora a gente tem uma possibilidade de construir um futuro onde a gente escolhe colaborar, sermos mais empáticos, menos individualistas, tratar a nossa casa, a nossa morada, como a única morada que a gente tem. Existe um só planeta, não existem dois planetas. Então, eu sempre digo que os futuristas, eles são otimistas por natureza, porque como é que eu tenho trabalhado, não só no ecossistema da moda, mas em outros segmentos, de mudança de mindset, né? Prototipar esse futuro, mudando o mindset das pessoas e mostrando quais são esses sinais que nos apontam para um futuro que é mais sustentável, mais equânime, mais colaborativo, mais empático. E a gente tem alguns sinais, né, de como a gente está passando de uma era onde a gente trabalhava com o resultado, e o resultado a qualquer custo, e o custo foi muito alto para a humanidade, e de como agora a gente inverte um pouco a equação. As pessoas, os consumidores, eles estão muito vigilantes nesse momento. Então, se você é uma marca, por exemplo, que diz que você se preocupa com o ser humano, esse foi o momento de mostrar que você realmente se preocupa com o ser humano, de cuidar dos seus colaboradores, de não mandar a gente embora, de mudar a sua produção e ajudar esse coletivo, seja com álcool gel, seja com avental, seja com máscaras, seja fazendo doações. Então, a gente passa de uma era do storytelling, da narrativa, né, que muitas vezes era persuasiva, para uma era do story doing, onde a coerência ela entra no centro, né, das nossas decisões agora. Aquilo que eu digo e aquilo que eu faço tem que ser a mesma coisa. E isso impacta totalmente o ecossistema da moda, porque a gente sai um pouco daquele mundo aspiracional da moda, né? O mundo do status, o mundo ostensivo, e a gente passa para uma era onde o que importa é a transparência, é a autenticidade, é a diversidade, é a conexão, é o fazer de dentro para fora. Eu digo que a gente não está só numa era de mudanças, a gente está numa mudança de era muito contundente, onde é como se a gente estivesse atravessando uma ponte. De um lado, a gente tem antigos valores, antigos paradigmas, e do outro lado, a gente tem todo um mundo novo, desconhecido, e tudo que é desconhecido dá muito medo. Então, muitas vezes, a gente não quer soltar, e por isso a gente vê muitos movimentos contra esse movimento de abertura, né? Essa mudança de era pede, eu digo que é uma era, se eu pudesse definir, uma era da busca por sentido e por significado. Não tem mais sentido fazermos as coisas sem sentido e sem significado. Muito legal, Sabina. Eu acho que depois, na próxima rodada, a gente vai querer saber um pouco mais que sinais você está vendo dessas tendências de transformação, né, que são positivas, que você trouxe aqui para a gente. Eu vou passar agora a palavra para a Itiana Passetti, para se trazer um pouco como é que ela está vivendo esse tema. Olá, queridos, queridas. Muito bom agora que a gente pode ampliar o nosso jeito de se comunicar e aprender a ser mais inclusiva na nossa fala. Então, muito feliz de estar aqui com vocês, graças, Lu, e sinto assim muito também, ecoo muito a fala da Sabina nesse sentido do wake up mesmo, né? Estou hoje empreendedora social, sou biodesigner, e tem uma marca chamada Revoada, onde a gente trabalha com transformação de resíduos. E para mim sempre foi uma ocupação muito grande estar na vida de forma coerente, né? Fazer na prática aquilo que eu acredito e aquilo que eu especialmente falo. E então, com a chegada da pandemia e tudo que a gente viveu, para nós foi um baque muito grande, a gente
deu uma grande pausa assim na empresa, para que a gente também pudesse se olhar enquanto indivíduo, todos os colaboradores, especialmente eu e minha sócia, a Adri, a gente se olhar e entender, será que a gente está de fato trazendo para o mundo aquilo que a gente mais sabe fazer e aquilo que a gente mais quer tornar tangível da nossa própria singularidade? E aí eu fiz um movimento lindo de sair da cidade, comprar um sítio no interior, hoje eu estou em Nova Petrópolis, fazendo justamente um caminho de ir em busca desse estar no mundo de uma forma mais regenerativa, né? Então, a Revoada hoje, ela trabalha muito dentro de um ciclo técnico, pensando né, em todo o processo de economia circular. A gente trabalha bastante dentro de um ciclo técnico e eu, nessa direção e caminhando para o mato, eu busco então estar dentro de um ciclo mais biológico e entender o mundo sob esse viés regenerativo, né? Como é de fato a gente se vestir de forma a ser um ganha-ganha, como diz o Daniel Wall no livro. Eu sei que a Lu gosta muito desse livro, O Design de Cultura Regenerativa, onde a gente passa do ganha-ganha, que já era uma evolução em termos de humanidade, e a gente vai para um ganha-ganha-ganha, onde a natureza também se beneficia muito da nossa existência sobre a Terra, né? Então, como é de fato ser regenerativo? Se vestir, sim, estar na moda, talvez, quem sabe, Fábio, sim, usar as cores do Pantone, que está na moda, mas de forma regenerativa, né? De forma a estar numa grande comunhão e integração entre todos os seres vivos sobre o planeta. E para mim, aí está a chave do que diz o Jackson Araújo, o pós-presente, né? O pós-presente está dentro dessa possibilidade de ser mais íntegro com o que chamamos de planeta Terra. Muito bem, muito obrigada. Gente, começamos quente essa conversa aqui, né? Muitas ideias assim que nos acaloram para pensar o futuro, né? Ainda diante de tantas notícias, né, que são distópicas, vocês trazem um calor aí para o nosso futuro. E aí eu queria que sim explorar um pouquinho mais com vocês algumas pistas aí desse futuro que caminham numa direção mais utópica, né? E aí, então, Sabina, como eu apontei antes, você podia trazer para a gente quais sinais você está vendo de um futuro que seja mais promissor? Então vamos lá. Eu estou vendo bastante sinais assim positivos que levam a gente a um futuro melhor. Acho que um deles que ficou bastante evidente é a questão do propósito, né? Que impacta todos os segmentos, não só a moda. Com a pandemia, se acelerou essa questão do propósito, do sentido maior. Ou seja, as pessoas não querem simplesmente o consumo pelo consumo, comprar alguma coisa simplesmente porque estão fazendo uma troca monetária, mas é porque se identificam com uma série de valores que aquela marca, aquela organização, aquela instituição tem. A gente viu com o evento, por exemplo, do George Floyd, como essa questão racial ela ficou super acalorada. E a gente viu muitas marcas se posicionando com relação a isso, ou seja, walk the talk. Então, a gente teve um exemplo emblemático, que foi a Nike, que mudou seu slogan histórico, né, para Just Do It, para Just Don't Do It, fazendo um grande manifesto. E aí foi muito legal, porque isso reverberou no Twitter com um monte de outras marcas, inclusive concorrentes de mercado, tipo Adidas, que concordaram ali com o manifesto, com a ação, que se posicionaram. Reebok também fez isso, Patagônia, inúmeras marcas, não só do segmento de moda. Então, a gente começa aí a questão do propósito. Por que fica tão evidente? A pandemia, ela nos dá um propósito comum como humanidade, que é pensar nessa crise humanitária. Porque nesse momento, a gente vai ter que pensar, justamente como o Fábio trouxe, a complexidade desse mundo. Eu adoro a origem das palavras, né? E eu fui buscar o que significa a palavra complexo. Com significa junto,
e plexo significa tecido. Então, para que nós possamos lidar com essa tamanha complexidade, a gente vai precisar tecer uma solução conjunta. Então, nesse momento, se alguém tiver vacina lá, se tiver mais dinheiro, se tiver soluções que outros países não têm, a gente vai ter que colaborar. E a gente começa a ver um movimento também nas marcas de competição, que é um novo movimento. Qual que é esse movimento? Concorrentes de mercado começam a colaborar para um bem maior. Então, por exemplo, Apple e Google se juntam para fazer o rastreamento de contato através do celular, através do uso de dados. Obviamente, aqui entra a questão da ética, para poder rastrear o contágio, né? Então, se juntam concorrentes de mercado para um bem maior, né? A ética fica no centro agora dos nossos negócios, né? A gente não está vivendo simplesmente uma era da tecnologia aumentada, das realidades aumentadas, mas a gente está vivendo uma era da ética aumentada. Então, o consumidor está extremamente vigilante. O consumidor hoje é a própria mídia. Ele tem meios de levar a voz. E essas novas, isso tem super a ver com as novas gerações, com sustentabilidade. As novas gerações estão pedindo por mudanças. As novas gerações querem ver marcas que impactem positivamente o meio ambiente, que impactem o coletivo, que tenham um propósito maior, né? Por exemplo, essas gerações já não entram em empresas simplesmente por um plano de carreira, né? Então a gente vê, principalmente a geração Z, uma grande geração de ativistas digitais, de pessoas que estão levando a essa maior consciência. E com isso, obviamente, a gente toca um grande tema, que é o tema da sustentabilidade, né? Da moda consciente, né? A Etiana trouxe isso muito bem, acho que ela tem uma vivência ali real com o negócio dela, a gente pensar nesse desperdício, e a gente vê muitas marcas fazendo esse movimento, inclusive marcas de novo, H&M, que está trazendo uma iniciativa de reciclar, de economia circular, a Prada, que eu li recentemente um artigo de uma iniciativa dela trabalhar o material principal dela, que é o nylon, com uma iniciativa que chama Renylon, que é toda uma iniciativa também de economia circular. Adidas fazendo uma parceria com uma ONG chamada Parley for the Oceans, que é uma ONG que retira plástico dos oceanos e criando produtos quase 100% de plástico reciclável. Então, a gente tem muitas coisas interessantes acontecendo. Legal. Aí são só algumas. Legal. Eu queria pegar um gancho aí dessa sua fala, né, ligar com o que o Fábio trouxe antes aqui para a gente, né? Aliás, vocês já estão fazendo uma costura fantástica entre complexidade, regeneração. E aí, Fábio, o que veio aqui que eu acho que está pintando na nossa conversa? Você jogou a bola da complexidade e eu queria que você trouxesse aqui para nós como navegar nessa complexidade considerando a diversidade. Eu sei que você pesquisa nesse tema, eu acho que ela é fundamental para nós aqui, né? Tá trazendo essas questões que a Sabina e vocês já trouxeram, né? Assim, não é um novo normal que a gente quer, né? E trazer um pouco da sua pesquisa sobre etnografia, né? Olhando para esse mundo paralelo. Nós estamos aqui num outro mundo, num mundo virtual. Traz um pouco isso para a gente. Perfeito, né? Exatamente o que eu estava já pensando em falar a respeito da contribuição da etnografia que nasce na etnografia. Né? A Sabina falou da paixão que eu também tenho, né, pela origem das palavras, e quando a gente pensa em etnografia ou etnografia, a gente está sempre pensando em pessoas. Né? Tanto eu acho que essa mesa, nós temos aí tá fácil de costurar, porque nós temos uma linha mestre que nos orienta, que essa é a era das pessoas. Então, na provocação que eu fiz, que a gente gosta muito de estudar lá na Madison Avenue, etc., não é desmerecendo, claro, porque sempre vale muito a pena a gente ver as materializações, né? Ou seja, as expressões, as manifestações materiais, de como as empresas aí estão reportando e mostrando as novas mentalidades. Mas a etnografia,
é uma grande oportunidade da gente ter, pelo meio digital, o olhar para as pessoas. Muito importante do que todos nós estamos falando aqui. Essa, de fato, é a era da autenticidade. A gente deixou a era do aspiracional, a gente estamos deixando, né, a era do aspiracional, a era do status, a era do parecer, a era das aparências, para, de fato, irmos para uma era da essência. Daí que a netnografia contribui. Eu sempre ouço, quando a gente faz netnografia, ou mesmo pesquisa digital, um medo que é, mas lá as pessoas, elas estão só simulando, elas estão mostrando um mundo que não é muito real. Na verdade, no mundo digital, nós fazemos o nosso show do eu. Cada um mostra o eu que tem. Então, há eus muito decepcionantes, né? Claro, que vão decepcionar alguns, e há vários eus no mundo digital que nos inspira. Então, tem essa provocação muito importante, que não é nem uma provocação, é um convite para nós olharmos para essa experiência digital de uma forma mais calorosa, de uma forma mais afetuosa. Sabina destacou muito bem que a era do story doing, e daí eu digo que, por exemplo, nos influencers, a gente já tem que começar a questionar o capital de transparência deles. Vejo, a gente teve vários influencers muito poderosos, inclusive pioneiros no mundo, né? Não só no mundo digital, que desabaram, levaram uma rasteira durante a pandemia, justamente porque mostraram que eles eram totalmente incoerentes com aquilo que eles pregavam e com aquilo que eles falam. Ou seja, essa transparência ela é dolorosa. Então, a netnografia, muitas vezes a gente evita, né? Ou a gente fala, lá eu vou ver esse eu que é muito mais camuflado, e não é assim. As pessoas estão mostrando o que de fato elas são, e a gente está vendo também um movimento recente dos influencers pelo posicionamento, pelo propósito. Os influencers, de fato, indo para uma era cidadã. Então, a gente tem que... Eu vou resumir dessa questão da diversidade. Olha lá, eu com os key points, né? Isso, vai resumindo aí, porque o nosso tempo está indo. É a era da indignação, né? Nós estamos nos indignando com a exclusão, com vários itens, né, que nós não podemos tolerar mais. É a era da transparência, e olha que gostoso, esse é o caminho para a era dos afetos. Muito bom, que gostoso. Gostoso ouvir isso. Então, o que vocês estão trazendo aqui, acho que a gente podia aproveitar a presença da Haitiana, porque a Haitiana é mão na massa, né? A Haitiana faz, vive protótipo, né, Haitiana? Então, queria saber um pouco de você, querida. Como é que você está vivendo, né? Você falou aqui de um fazer mais regenerativo. Então, eu queria saber um pouquinho de você, como é que você está vivendo, né, a partir dos protótipos, esse fazer regenerativo, seja dentro do Lab Moda ou seja fora do Lab Moda, nas suas experiências, como é que é esse fazer regenerativo? Eu sou totalmente taurina, bem mão na massa mesmo, adoro. Preciso da tangibilização para o entendimento de algumas teorias que às vezes eu já estou implementando e nem sei o nome que elas têm. Mas, enfim, a questão da regeneração, ela entra muito sutil e, ao mesmo tempo, complexa e, ao mesmo tempo, invadindo por todos os poros a minha vida, especialmente aqui, nesse contato com o mato. E o que eu tenho entendido é essa compreensão maior da nossa existência enquanto ser humano, no sentido de legado mesmo, né? Então, aquela velha história que não existe jogar fora porque o planeta é só um. Então, o que a gente vai usar na nossa cozinha? Do que a gente vai se alimentar? Que tipo de resíduos alimentícios a gente vai deixar para esse fora? Que tipo de panela a gente vai usar na nossa para cozinhar esses nossos alimentos? E aí vai para a moda, e aí vai para o banho que a gente toma, e aí vai, enfim, para o calçado que a gente calça no nosso pé, né? Então,
na minha vida prática hoje, o que eu de fato estou estudando, que são os biomateriais, e isso, enfim, como um caminho realmente pessoal de descoberta de vida, para poder também oferecer para o mercado da moda e para as pequenas marcas que, como a nossa Revoada, a gente não tem hoje no mercado bons e fornecedores que também entreguem para pequenos produtores, como nós somos. Então eu quero muito desbravar nesse universo dos biomateriais para, de fato, poder entregar um produto que seja confiável, né? Porque é isso, não tem mais como a gente fazer um greenwashing sem que os clientes não batam lá no nosso Instagram e queiram nos cancelar. A gente está vivendo essa era do cancelamento, né? Isso a gente está vendo acontecer e é maravilhoso, porque não existe tu falar e não fazer, né? Então, eu acho que no dia a dia é isso que eu tenho feito, assim, pesquisa mesmo, baixado a cabeça, trabalhado, estudado e conversado, e hoje eu participo ativamente dentro do Lab Moda. A gente tem dentro do Lab Moda uma plataforma que é o que a nossa moda sustenta, né? Então, muito nesse questionamento mesmo, do que de fato a nossa moda hoje é bom que ela sustente, né? Para que a gente possa seguir nesse futuro existindo, porque é uma questão também de sobrevivência, né? O que a gente está passando hoje. Vai depender das nossas escolhas, vai depender, a nossa vida depende das nossas escolhas, né? Aqui na Terra. Então, é um pouco por aí, assim. Fico aflita com esse tempo urgente que a gente tem que falar aqui, tem pouco tempo, né? E parece que a gente tem pouco tempo mesmo, né? Quando a gente olha para as mudanças que a gente tem que fazer. Para a gente fechar, eu queria dar 30 segundos para vocês, assim, para vocês darem assim, uma dica de como começar a construir esse futuro que a gente quer, prototipar. E se vocês quiserem fazer algum convite aqui, deixar o seu recado, para a gente encerrar essa mesa aí com um convite para ação, né? Eu faço o convite para todos construírem um futuro abraçando a inclusão. Não há futuro que não seja inclusivo. Isso é bom para todos nós como seres humanos, mas em especial para o mercado. No mercado inclusivo, a gente fatura ainda mais. Muito bom. Sabina? Eu vou terminar com uma metáfora, acho que é a metáfora do ovo. O ovo, quando a casca ela quebra por fora, a vida morre. E quando a casca quebra por dentro, a vida nasce. Toda grande transformação começa consigo mesmo, começa com o individual e depois vai para o coletivo. Então, o meu convite é que cada um faça uma transformação individual, que veja quais são os aprendizados. Se pode impactar um pouquinho, não tem problema, uma pessoa, duas, uma comunidade, cada um com o seu potencial de expansão, de transformação. Então, para mim, toda grande transformação nasce com uma transformação individual. Então, esse é o convite que eu queria fazer para todos. Obrigada pelo convite, Sabina. Tiana? Ai, que lindo! Eu vou me sentir muito identificada com a Sabina em todos os momentos, porque, inclusive, estava pensando o que falar na frase de impacto final, que também é mais um convite para a gente se olhar, porque eu entendo que, ao experienciar a nossa verdade mais profunda do coração, a gente está colaborando com o mundo, né? Porque a gente está também se colocando de uma forma mais genuína, mais autêntica e mais verdadeira consigo, para daí sim estar em comunidade e conseguir compartilhar com o todo. Então, vai muito na mesma linha da Sabina, de autoconhecimento, de autocuidado, de autoamor e de, especialmente, se fazer feliz, né? Porque a gente busca muito uma felicidade e deseja alcançar uma felicidade e às vezes se esquece de se fazer feliz. Então, meu convite é para que a gente se olhe e se faça feliz aqui nessa terra. Muito bom. Eu acho que essa chamada para ação inclusiva, que começa com uma transformação por dentro, que é afetuosa, que é regenerativa, né? Acho que é uma grande chamada para criar esse futuro da moda que a gente quer, né? Que é uma moda que nos, né, faz a gente expressar todos esses valores e, ao mesmo tempo, cuidar de todos. Então, muito obrigada a vocês por essa mesa inspiradora. Obrigada ao Focus Fashion Summit. A gente convida todo mundo a continuar a programação aqui conosco e as perguntas vão ser respondidas lá no Insta
a gente continua se vendo aqui. Um grande abraço para todo mundo. Beijo. Muito obrigada. Vontade de continuar, né, esse papo. Tchau, tchau, gente. Valeu. Beijo. Muito obrigada. Tchau.